Amém, queridos? Eu quero meditar com os irmãos num texto, no livro de Gênesis. Vou aproveitar esse gancho do Lindomar aqui falando de condenação. Vamos continuar falando desse negócio. Brincadeira, irmãos, não vamos continuar falando de condenação, não. Mas a gente vai entender uma passagem aqui. Livro de Gênesis, irmãos, capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos. Gênesis 6. A partir do verso de número 5. Gênesis 6, a partir do verso de número 5, para nós fazermos a leitura, irmãos, do texto. Vai dizer assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligiu em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, as coisas rastejantes, as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Esta é a forma em que tu farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados, a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca e em um côvado a acabarás em cima, e a parte da arca colocarás em sua lateral e lhes farás com andares inferiores, um segundo e um terceiro. Eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Bom, esse texto é o texto do momento em que Deus olha para a humanidade, e a Bíblia vai dizer que Deus vê o coração do homem. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia não diz que Deus apenas olha a humanidade. Deus não está olhando apenas a sociedade. Deus está olhando o coração. É interessante porque, às vezes, nós temos um ambiente conturbado, mas no coração de algumas pessoas há um desejo de melhoria, há um desejo de renovo, há um desejo de uma coisa diferente. Mas é interessante que Deus enxerga uma humanidade na sua prática e no seu coração. E o coração dos homens são continuamente maus. Deus não apenas enxerga o que está acontecendo, mas Ele enxerga o coração do homem que está disposto a continuar fazendo a maldade e fazer ainda em maior quantidade. E Deus, então a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, decide condenar o homem e consigo toda a criação. Mas a Bíblia vai dizer que há um homem que acha graça aos olhos do Senhor. O nome desse homem é Noé. Noé é um homem, a Bíblia vai dizer que na sua geração, Noé, ele é um homem justo, que andava com Deus. Eu acho interessante, irmãos, que Gênesis vai dizer que é na sua geração. Na sua geração. E é exatamente isso, irmãos. Noé tinha o desafio da sua geração. A sua geração era corrompida. O coração da geração de Noé se inclinava todos os dias para o mal. Mas o Noé não precisou ou não andou conforme a sua geração. Ele fez diferente. Ele tinha um desafio na geração dele. Assim como nós temos o nosso desafio na nossa geração, no nosso tempo, no nosso momento. Então,
ele tinha desafio, mas ele viveu com Deus. Ele formou família e ele andou com Deus. E Deus então decidiu, a partir de Noé, prover salvação para uma parte da humanidade. E ele então chama Noé para uma construção, para uma empreitada, literalmente uma empreitada. Chama Noé para uma empreitada. E ele diz, Noé, eu vou destruir o homem, tudo que existe, eu vou destruir a terra e toda a criação, mas você e sua família eu não vou destruir. Na verdade, eu quero que você construa para mim uma arca. E ele deu as medidas da arca, o como deveria ser, todos os compartimentos, até o dia em que Deus então deu a ordem para que Noé entrasse na arca. A gente não sabe ao certo, irmãos, quanto tempo demorou a construção da arca. Porque a Bíblia não é clara no tempo que a arca é construída. A fala que a Bíblia vai dizer que alguns acreditam que são 120 anos, porque Deus fala, olha, ao homem não será mais dado viver mais do que 120 anos. E alguns acreditam que essa fala inicia-se então a contagem do tempo que Deus vai condenar a humanidade. Mas isso não é muito claro nas Escrituras. Mas o que fica claro para mim, pelo menos, é que ele não construiu em uma semana. Um monumento desse tamanho, uma embarcação desse nível, a ponto de aguentar todo tipo de animal, e você fazer todo um trabalho, não apenas de alvenaria, né, de madeira, marcenaria, mas também você tem que fazer todo um revestimento, um forro, um betume. Levava tempo. Além de ser grande o monumento, e além de ter riqueza de detalhe, ele não tinha mão de obra suficiente, ele não tinha um grupo, ele não tinha uma empresa que ele falava, vou construir pela minha empresa. Não, ele vai construindo. E se a gente ainda tirar de uma época em que não há muita tecnologia, então o trabalho é todo manual, é todo braçal, então nós podemos dizer que demorou alguns anos para aquele material estar pronto. Deus escolheu um instrumento pelo qual salvaria Noé e sua família daquele dia. E Noé trabalhou todos os dias, desde que Deus deu a ordem, até o momento em que eles entraram na arca. E até o momento em que Deus derramou chuva sobre a terra. E até o momento em que toda a terra foi coberta de águas, até que cessou-se a água, baixou-se e eles conseguiram sair. Todo o tempo. O que eu acho interessante, irmãos, é que Deus deu um escape para Noé e sua família. E ele participaria desse escape construindo a arca, ouvindo a voz de Deus, entrando nela no tempo certo, permanecendo ali no tempo que Deus havia selado ela e saindo apenas depois de um tempo. O que eu acho interessante, irmãos, é que a arca, ela serviu por aproximadamente, pouco mais talvez, 120 dias. Foram a construção de anos, de uma empreitada muito pesada, de um trabalho braçal muito intenso, de uma expectativa enorme, e durou 120 dias. Ela só servia, e ela só serviu para aquele momento. A arca foi o instrumento pelo qual Deus escolheu salvar Noé e sua família. Se até hoje, irmãos, nós tivéssemos acesso à arca, se a arca ainda fosse possível estar exposta em algum lugar, as pessoas ainda ficariam abismadas. Talvez não pelo tamanho, talvez já houvesse, provavelmente já existem embarcações maiores do que foi. Mas por todo o contexto, por toda a história, por tudo que ele seria um barco. As pessoas ainda admirariam a arca, visitariam a arca, comprariam ingressos, fariam filas, talvez para entrar lá, para ver um pedaço dela. E eu acho interessante porque Deus não está nem aí com a arca, com aquela embarcação. Deus não tem a preocupação de preservar ela. Deus não tem a preocupação de fazer com que ela apareça, para dizer, olha, tá vendo? Aqui é a minha mão, eu fiz por isso, não. Aquela embarcação, ela serviu para um propósito. E eu estou contando tudo isso, estou dando essa ênfase, porque Deus tem nos dado instrumentos, irmãos, para abençoar a nossa família. Mas nós não podemos trocar os instrumentos que Deus nos dá para abençoar nossa família, para tornar o instrumento a própria bênção para nós, em detrimento da nossa família.
O trabalho é uma espécie de arca, embarcação, que Deus nos deu para cuidar da nossa família. A Bíblia vai dizer que é dom de Deus que o homem trabalhe e goze do fruto do seu trabalho. É uma bênção de Deus. O trabalho não é uma condenação. Não foi o diabo que inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho? O diabo? Não, não foi. Foi Deus. Deus inventou o trabalho. O trabalho difícil, custoso, aí sim o homem proporcionou. Mas o trabalho que Deus, foi Deus quem deu. É a forma pela qual Deus nos concede para sustentarmos nossa família. Darmos comida, sustento e um pouquinho de conforto. Mas nós não podemos inverter a ordem das coisas. Assim como Noé não viveu pela arca, mas viveu para construir a arca em favor da família, nosso trabalho também, ele não é o nosso destino final. Ele é o meio pelo qual nós devemos tê-lo para abençoar nossa família. A nossa casa, um bem material, ou até mesmo um bem ministerial, ele não está acima da família. E a gente não pode, em favor dos instrumentos pelos quais Deus nos concede para construir, para preservar, para abençoar a nossa família, nós invertemos a ordem. Consegue imaginar ele saindo daquela arca e um lá dizendo, não, vamos ficar aqui, ó. Aqui foi a arca. Fui eu que construí. Trabalho pesado, trabalho difícil. Vocês não vão abandonar aqui não. Nós vamos dar um jeito de descer daqui. Não, pai, mas ó, a gente já está salvo. Não, mas aqui, ó, tem muito trabalho meu. Vocês vão ter que dar um jeito. Vamos desmontar e vamos montar ali em outro lugar. O meu trabalho não vai ficar perdido. O meu esforço não vai se perder. Aquilo que eu estou fazendo não pode ser esquecido. É engraçado, irmãos, como nós vivemos uma sociedade que gosta de levantar monumentos. É incrível um negócio desse. A gente gosta de levantar um monumento. Às vezes a gente esquece para que de fato aquela coisa serve. Eu vou dar um exemplo. Um carro, por exemplo. Para que um carro serve, irmão? Qual é a função primordial de um carro? Transporte. Simples assim. Mas aí tem aqueles carros que não só transportam. Os carros fazem de tudo. Senta no carro e ele fala, bom dia, Moisés. Hoje o tempo está ensolarado. Vai permanecer com a máxima de 29, a mínima de 20. Portanto, use roupas leves, frescas. Estou ligando o ar-condicionado conforme você já pré-configurou. Um celular, antigamente, irmãos, eu falo antigamente, eu não sou tão velho. Qual era a função de um telefone, irmãos? Se alguém te pegar um celular e falar assim, ó, tá aqui um celular bom para você. Aí você fala, o que ele faz? Fala, liga. Fala, tá, e? Ele tira foto, ele tem filtros, ele tem conexões. Qual que é a velocidade? Qual é a capacidade de memória? Não é verdade? A gente quer que as coisas tenham mais valor, ou a funcionalidade dela principal já não é tão principal, já não é tão importante. Eu duvido, irmão, que alguém hoje compre celular perguntando, ele liga direitinho? Não. A gente quer saber quantos pixels ela tem. A capacidade para aguentar jogos sem travar. A gente já não quer mais celular, a gente quer uma câmera que porventura liga. A gente quer um instrumento para jogar, que porventura dá também para mandar mensagem. A gente não quer só ir e vir. A gente quer um instrumento pelo qual a gente sente e se sinta confortável. E se for bonito, ainda é melhor ainda, porque as pessoas vão ver. Nós temos uma sociedade, irmãos, voltada para o monumento. Quer ver uma coisa que é simples, que para mim é uma coisa voltada para o monumento? Sapato de mulher. É desconfortável, para algumas, né? Não estou falando, não vou generalizar. Mulher coloca aquele salto, irmão, se cair demora 2 dias para cair no chão. É difícil. Quando ela tira, ela quase tem um delírio de alegria. Ah, que felicidade. Mas por que está usando esse negócio? Porque é bonito.
Não é verdade? Vislumbre, coisa linda. O trabalho não é só fonte de renda. O trabalho é status, o trabalho é posição, o trabalho é respeito, é monumento. E para que os monumentos existem? Para serem admirados, para serem olhados, para serem observados, para ficarem espantados. E a gente quer viver uma vida de monumento. Eu acho interessante que Deus faz um homem, numa época remota, difícil, sem tecnologia, faz o homem construir um baita navio, uma baita embarcação, para durar 120 dias e depois deixa para trás. Deixa para trás. Esquece ela lá. Porque ela tem uma função, ela tem um intuito, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Preservar a sua família, não é? Guardar a sua família, não é? Deixar ela viva diante de uma torre, de uma tempestade de condenação. Mas a sua família vai ficar de pé por causa dessa construção, desse instrumento de livramento. Mas o foco é a sua família, não é? O foco não é a magnitude do tamanho da construção. O foco não é quantos compartimentos tinham, quantos animais haviam lá dentro. Isso não é o foco. O foco é o instrumento de Deus para salvar você. É o instrumento de Deus para salvar a sua família. É um instrumento de Deus para dar continuidade à raça humana. E nós nunca podemos perder o foco das coisas. Nós nunca podemos transformar o instrumento que Deus nos dá para abençoar nossa casa, nosso lar, nossa família, como um monumento acima de sua própria finalidade. Acima daquilo que realmente Deus quer fazer. Nós não podemos inverter essa ordem. Eu acho interessante, irmãos, a gente já falou um pouco desse texto do livro de Êxodo, capítulo 33, quando Deus diz a Moisés para construir o tabernáculo. Deus dá as medidas. Eu acho interessante isso, né, irmãos? Deus dá as medidas. Deus diz qual é o material, de dentro, de fora. Deus é rico em detalhes, ele diz como é que tem que ser a cortina, ele diz como é que tem que ser o desenho das romãs, qual é o tipo de trabalho. E para fazer, Deus ainda dá o Espírito às pessoas, o Espírito Santo dessas pessoas, para fazer como que diz, olha, o que eu estou pedindo para vocês construir, o que eu estou dizendo para vocês construir, o desenho do tabernáculo que eu estou dando, naturalmente vocês não vão construir. Para isso, eu não vou dar apenas o desenho, eu não vou dar apenas a planta, eu não vou apenas dizer o que eu quero, mas eu vou capacitá-los para fazer. Mas aí Deus dá o propósito. Porque eu quero habitar no meio de vocês. Então tudo que foi construído, irmãos, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, todos os utensílios, a bacia de prata, o incensário, tudo que foi construído, a própria arca da aliança, tudo que foi construído lá, ela tinha um único propósito, que Deus habitasse no meio do povo. Mas passa os anos, o povo inverte a ordem. Eles esquecem o propósito da construção e admiram só a construção. Eles fazem a mesma coisa com o templo de Salomão. Quando Salomão levanta o templo e faz a oração, está lá em Crônicas 7, a intenção de Salomão para a construção do templo, e esse é o enredo geral da oração de Salomão, é esse: Deus, se alguém orar nessa casa, ou se alguém orar voltado para essa casa, ouve. O que está fazendo é, Senhor, a partir desta casa, da reunião desta casa, do clamor do povo que vai entrar nessa casa, ouve a oração. Mas eles invertem e fazem o culto à casa. Se admiram do templo, levam a arca para a guerra, e a arca nunca foi instrumento de guerra. Eles dão uma importância ao instrumento que o instrumento nunca teve. Eles dão um poder ao instrumento que o instrumento nunca teve. E perdem a finalidade. E o que Deus não quer, irmãos, é que a gente perca a finalidade das coisas. O próprio Jesus, irmãos, ele condena uma prática da época onde alguns pais não queriam honrar onde os filhos não queriam honrar os pais. E para não honrar os pais, eles faziam um sistema de compensação, dá uma oferta.
E Jesus vai dizer assim, olha, vocês, por causa das tradições de vocês, procuram invalidar a lei de Deus. Vocês arranjaram um jeito na cabeça de vocês de não cumprir a finalidade da vida de vocês. A finalidade do filho, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer estágio da vida, é honrar o pai. A finalidade do esposo, em qualquer momento da vida, é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E a finalidade da esposa, em qualquer tempo, em qualquer momento, é amar e respeitar o seu marido. E quando nós perdemos as finalidades das coisas, irmãos, nós brigamos pelo trabalho e maltratamos a família. Nós adoramos o instrumento que Deus nos dá para abençoar a nossa vida e esquecemos do abençoador. E nós podemos transformar o instrumento maior do que a finalidade pelo qual o instrumento foi nos dado. Agora você imagine, irmãos, se Deus chegasse para mim, para você e falasse assim, ó, eu vou abençoar a sua vida por 120 dias. Mas você vai construir alguma coisa que vai demorar anos, mas só vai servir para 120 dias. Imagina se Deus manda a gente construir uma casa que demora 10 anos para ser construída, mas você só vai morar nela 120 dias. Ele vai te dar uma engenharia para você construir por 10 anos, mas você só vai usufruir 120 dias. A questão aqui não é quanto tempo demorou para construir ou quanto tempo eu vou usufruir. A pergunta que nós devemos sempre fazer é qual é a finalidade. Alguns se perdem, inclusive ministerialmente, por causa disso. Porque Deus dá uma maneira de fazer, Deus dá uma estratégia de fazer por um tempo. Mas depois a estratégia muda. Mas ele gostou tanto da estratégia que ele não sabe abrir mão da estratégia. Ele não sabe dizer que aquela estratégia foi boa para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora, mas que Deus tem alguma coisa para outro dia, para outra hora, para outro momento. E a gente vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Eu acho interessante, irmãos, que o Noé não se perde. Noé não reivindica a construção novamente da arca, ou poder levar um pedaço da arca como um sinal, não. Ele entende que a arca, por mais que tenha demorado mais do que 120 dias para construir, com certeza demorou muito mais, ele entendeu que a arca cumpriu a finalidade. Ele não reivindica nada. Quero finalizar com um texto bem conhecido de Paulo a Timóteo. Paulo já na sua segunda prisão, pronto para ser morto, escreve para Timóteo, e ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, e eu estou levando comigo o que há de mais importante, eu guardei a minha fé. Ele não se perdeu no caminho. Paulo não se reivindicou para si um título de maior escritor, embora fosse um dos maiores. Maior teólogo, embora fosse um dos maiores. Ou ele não quis uma placa de maior missionário da história da igreja, embora fosse um dos maiores. Ele não estava levando nada disso com ele. Porque, na final, nada disso importava para onde ele estava indo. Porque a Bíblia vai dizer em Coríntios que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas no dia em que se revelar aquilo que de fato é tudo, que é completo, tudo que é em parte será aniquilado. O ministério é em parte. A vida aqui é em parte. Nós precisamos guardar e preservar aquilo que vai nos levar à plenitude da vida, à plenitude, à totalidade de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a gente não pode se perder no ministério, a gente não pode se perder no trabalho, a gente não pode se perder na vida. A gente tem que continuar pensando qual é a finalidade das coisas. E usar todos os recursos disponíveis para alcançar a finalidade das coisas. No caso de Noé, a arca era um instrumento de salvação para sua família. Ele utilizou. E passados 120 dias, ele descartou como Deus descartou. E ele continua ali. E a gente não pode, irmãos, de jeito nenhum, ficar agarrado aos recursos, esquecendo da finalidade pelos quais Deus nos deu aí. Amém, irmãos? Nós podemos orar em nome de Jesus? Pode ficar de pé? Xodete, você consegue fazer essa oração com a gente? Por nós? Consegue? Vem cá. Isso.
abençoe, viu?